Minha amiga e meu amigo, eu sou formado em sociologia e muito apaixonado por história. Adoro ler livros de história sobre líderes, sobre política, geopolítica. Eu sou um leitor voraz quando o assunto é esse, história da humanidade. Mas eu queria falar um pouco aqui do Brasil. Olha só, em toda a história do Brasil, eu nunca vi um líder político ser tão massacrado e perseguido como esse do nosso tempo, Jair Messias Bolsonaro. O que esse camarada sofre e passa é uma coisa para ser estudada. Não é normal. Ele conseguiu fazer com que do lado de lá todo o sistema podre, escravocrata que oprime nosso povo, se unir do lado de lá e se virar contra ele. Partidos políticos que antes se rivalizavam, PT, PSDB e outros, hoje estão todos emanados contra Bolsonaro. Os veículos de comunicação que tinham por obrigação informar, prestar um serviço público, ter compromisso com a verdade, o que eles fazem? Investe todo o seu tempo disseminando ódio e mentiras contra Bolsonaro. O Poder Judiciário brasileiro, entenda-se em especial Supremo Tribunal Federal, não podemos generalizar, deveria estar se fazendo guardião da Constituição. O que seus ministros fazem na maioria? Usam o seu tempo e o poder da instituição para fazer ponta de lança e atacar Jair Messias Bolsonaro. A classe artística, que por regra em outros países, em países sérios, diferente do Brasil, o que é que faz? Por regra são antissistema, ficam sempre do lado do povo, do oprimido, defendem a democracia e combate a tirania. A classe artística aqui no Brasil, na sua maioria esmagadora, está do lado do sistema para atacar Jair Messias Bolsonaro. Bem que a classe artística, na sua maioria, não são artistas verdadeiros, são soldados do sistema disfarçados de artistas a serviço dessa coisa que aí está, a manutenção desse caos contra o povo. As ONGs, que deveria estar fazendo um trabalho social nas mais diversas áreas, foge do seu verdadeiro papel e passam a atacar Jair Messias Bolsonaro. A classe empresarial, que deveria estar produzindo, gerando emprego, riqueza, mas que faz o contrário, uma boa parte dela vive de roubalheira, rapinagem, sacanagem, corrupção, se hermanam com o sistema para neutralizar quem? Jair Messias Bolsonaro. Uma própria parcela do nosso povo, aquela idiotizada, que deixa se levar pela esta podre e velha imprensa, pelas nefastas e duvidosas decisões do Supremo, uma parcela da população, acredite, fica contra Bolsonaro. Bolsonaro que veio para ajudar essa parcela. Meu irmão, o que esse cara passa é inimaginável. Eu já me perguntei como é que ele suporta tamanho seco, tamanha maldade, tamanha selvageria do sistema. Todos se emanaram. Lá do lado de lá, aqueles que eram inimigos se juntaram para combatê-lo. E o pior, não consegue derrubá-lo, por mais que apronte. Olha só, o militante
da esquerda, lulista, Adélio Bispo, de uma forma sorrateira e covarde, aplicou-lhe um golpe de arma branca. Quase tirou a vida. E por causa desta investida, ele já passou por 8 cirurgias para fazer correção sobre o risco de perder a vida. É difícil. É difícil entender porque esse camarada não rouba, não deixa roubar, tem amor pelo país, é temente a Deus, defende as famílias brasileiras, permite que as pessoas exercitem a sua liberdade de expressão até para criticá-lo. Você não vai ver ele entrando com processo contra ninguém, eu acho que deveria entrar, mas não entra. Ou seja, esse sistema podre persegue o camarada 24 horas por dia. E com mentiras. Como a gente mesmo já percebeu. Criando fatos. Igual importunação da baleia, cartão de vacinas e tantas idiotícias mais criadas por esses idiotas que todas elas estão caindo por terra. Olha só, minha amiga e meu amigo. O futuro ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um histórico de roubalheira, de corrupção, e por isso ficou preso 540 dias. Só saiu da cadeia porque os seus amigos do Supremo fizeram a manobra e o colocaram em liberdade, proporcionando voltar ao posto que ele se encontra hoje. Fez tudo isso, é o presidente da República sentado na cadeira de presidente. Bolsonaro não roubou, não deixou roubar, fez um governo por lisura, montou uma equipe de ministros fenomenais que, o período que passaram à frente do Brasil, serviram ao Brasil e não se serviram do Brasil. Tanto é que não se viu no governo federal nenhum ato de corrupção. E olha que o Supremo, a PF, o Ministério Público, a imprensa, foi de lupa caçando e não acharam. Se quisesse, se atacaram ele, foi com mentiras. Aí esse camarada, hoje, é colocado na condição de inelegível, embora vai ter a reversão desse processo, eu acredito e apostaria todas as minhas fichas. E um detalhe, um cara limpo, honrado, honesto, patriota, sai do governo. Ao invés de ter um pouco de paz, o sistema jogou nas costas dele, sabe quantos processos? Não, não é 4 não. 400 processos. Bolsonaro responde a 400 processos. Senhoras e senhores, o sistema fez um trabalho de desumanização com Bolsonaro. Lá de trás. E o que é desumanização? É colocar o camarada como racista, quando ele não é, como homofóbico, quando ele não é, como misógino, alguém que não gosta de mulher, quando não é, alguém que não acusaram de não gostar de índios e nordestino, quando a verdade é outra. Ou seja, esse é o trabalho de desumanização. Desumaniza. Coloca o camarada como se fosse o pior ser humano da face da Terra. Desumanizou? Tá bom. Agora vai para aquela fase, a eliminação, a neutralização. Aí vem quem? Adélio Bispo. Para tirar a vida. Tirar a vida do Bolsonaro. E se tira a vida de Bolsonaro, tirou a vida de quem? De um misógino. Tirou a vida de um racista. Tirou a vida de alguém que não gosta de índio. Tirou a vida de alguém que não gosta de mulher. Aí, aquele passamento segue como se fosse natural. Primeiro, eles desumanizam. Desqualificam a condição humana da pessoa.
depois eliminam. Porque ao eliminar, vai passar para a sociedade que quem foi eliminado foi um cara que fazia mal para ela, quando a verdade é outra. Senhoras e senhores, para a sua reflexão, eu vou colocar um vídeo de Bolsonaro no hospital lá em Brasília, fazendo um trabalho de recuperação. Assista. Não. Sem tontura? Consegue dar um passo à frente do elevador? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Passava? Não? Vamos à direita. Tá correndo. Respira bem fundo, que foi? Ele tá correndo, meu Deus. Ele tá correndo. Espera que eu vou pra cá, pra direita, vou virar aqui. Já vou uma boa troca, né? Eu quero. Isso aqui, ó. Eu vou botar mais também, tá pegando? Vamos entrar. Foi curtinho, pô. Olha essa imagem, senhoras e senhores. Vê se isso tem explicação ou justificativa. Esse homem que vocês viram andando num processo de recuperação passou por uma cirurgia em virtude das sequelas deixadas pelo golpe de arma branca que ele tomou do lulista Adélio Bispo. Você já viu Bolsonaro dar golpe de arma branca em alguém? Não, né? Você já viu Bolsonaro apedrejar alguém? Dar cuspida em alguém? Não. Mas ele passa por tudo isso. Nunca atacou fisicamente ninguém. É vítima de violência e é acusado de ser violento. Você já viu esse senhor, Jair Messias Bolsonaro, destilar veneno, falar em vingança contra o seu agressor, Adélio Bispo? Não. Em momento algum ele fala, e quando teve a oportunidade, não fez, quando era o presidente da República. O problema de Bolsonaro, aos olhos do sistema, é aquele que eu falei. Não rouba, não deixa roubar, não permite sacanagem, não aceita corrupção, quer bem o Brasil de forma que seja um lugar melhor para se viver para todos. E essa gente do sistema, eles querem viver bem sob o nosso sangue e o nosso suor.
Nós somos escravos, aquilo que eu sempre falo aqui, eu vou repetir. Nós, brasileiros, somos escravos. Escravos sem corrente que pensa que é livre, que trabalha como um burro de carga para gerar riqueza, para permitir o luxo dessa gente. Olha, imagina, os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm o direito, mas fica usando o jatinho da Força Aérea para assistir partida de futebol em São Paulo. Alexandre de Moraes, é justo? Os jornais no dia de ontem anunciaram que Lula vai destinar mais extra 30 milhões de reais para o Supremo Tribunal Federal. É justo? Esses ministros vivem numa vida boa, comem lagosta, anda para cima e para baixo, ganham uma fortuna e só Deus sabe como. Não produz nem um centavo de riqueza para esse país. O Brasil precisa, sim, ser passado a limpo. Jair Messias Bolsonaro, ele não é um político tão somente. Ele não é um líder de movimento de direita tão somente. Ele é o libertador desse país. Todos os países do mundo, ao longo de suas histórias, ou quase todos eles, têm uma personalidade que figura como libertador. A Argentina tem o Roca, Júlio Roca. A Venezuela tem Simão Bolívar. Cuba tem José Martí. Estados Unidos tem George Washington. Nos nossos tempos, a Inglaterra tem o Churchill, a França tem o Charles de Gaulle, o Vietnã tem Ho Chi Minh, o Timor-Leste tem Xanana Guzmão. O Brasil, com 524 anos de existência, tinha quem como Salvador? Ninguém. O salvador dessa pátria acaba de chegar, Jair Messias Bolsonaro, que ainda tem muito que fazer por esse Brasil, vai concluir a salvação, a libertação desse Brasil e vai cravar o seu nome na história como libertador, tendo para o Brasil o mesmo peso que George Washington tem nos Estados Unidos. Pode acreditar. Então, senhoras e senhores, nós temos que entender o momento histórico que nós estamos vivendo e qual é o verdadeiro papel de Bolsonaro à frente do Brasil. É um camarada extremamente importante. Ainda há muito o que fazer por esse país, mas se, por uma razão ou por outra, se ele falar, não, eu não quero mais, quero comer pastel e tomar caldo de cana com a minha Laurinha na praia, ele já cumpriu a sua missão. Nós somos mortais. Cedo ou tarde, nós vamos partir. Se Deus entender que é o momento dele partir, ele já cumpriu uma excelente, uma boa e expressiva parte da sua missão. Fez líderes, não à sua altura, mas fez muitos líderes capazes de substituí-lo no futuro. E quanto ao povo brasileiro, ele não tirou um cisco dos olhos do brasileiro, tirou uma estaca, nos permitindo entender e decantar as coisas. Saber o que é certo, o que é errado, qual a mídia, qual a imprensa que tem compromisso com a verdade, qual é que é podre. Hoje a Rede Globo é podre. Quantas vezes a gente sentava na sala para assistir e prestigiar a Globo? Para saber que o judiciário, lá em cima no topo, não é aqui embaixo não, no Supremo, é podre e precisa mudar e não goza de confiança dos brasileiros, que o Congresso Nacional precisa ser passado a limpo, que as Forças Armadas brasileiras é um lixo que precisa ser remodelada, que a Polícia Federal, em que seus agentes davam até autógrafo, hoje se revela a sua verdadeira face, a face de bate-pau, de capangas do sistema, polícia política, sem querer generalizar. Hoje nós sabemos o que é patriotismo graças a Jair Messias Bolsonaro. A gente faz patriotismo hoje
24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Diferente do passado, quando a gente só era patriota de 4 em 4 anos, quando em Copa do Mundo. Nos ensinou a importância de se envolver na política, quer seja como candidato, como eleitor ou como apoiador. Há algum tempo atrás, nós brasileiros batíamos no peito com orgulho e falava: eu não gosto de política. Hoje, o Brasil está polarizado sim, direita e esquerda, mas todo mundo envolvido com a política. Porque a política é a catraca que faz o mundo girar. Ele nos ensinou isso. E é por essa razão que nós chegamos até aqui. E vamos avançar ainda mais. O sistema está nervoso, está bravo, está perseguindo, mas são os últimos gritos deles. Nós estamos no caminho certo. Nós temos Deus, temos uma causa e um grande líder, Jair Messias Bolsonaro. Minha amiga e meu amigo, eu vou encerrar a minha fala deixando um vídeo para você assistir, relativo também ao recuperação de Bolsonaro. Esse vídeo foi ao ar nesse último dia 17 e eu senti que o nosso capitão ali estava meio tristinho, talvez as dores, talvez saudade de casa, saudade da rua, saudade do nosso povo. E como sabemos, ele é inquieto. E ficar no hospital para ele, sem previsão de alta, é um desafio, mas é preciso. Eu encerro deixando essa imagem para sua reflexão.